Seja bem-vindo à nossa segunda etapa do curso. Depois de falarmos sobre os fundamentos do estresse de combate e entendermos por que treiná-lo é tão importante, hoje nós vamos explorar o que acontece, por exemplo, dentro, literalmente, do corpo e da mente e como essas partes do nosso corpo são submetidas à pressão. Esse módulo é sobre a psicofisiologia, ou seja, os mecanismos fisiológicos e mentais envolvidos nas reações de estresse e sobre um estado muito mais perigoso do que imaginamos, o da fadiga de combate. A intenção dessa aula é que você entenda com profundidade como o corpo reage biologicamente ao estresse de combate, como isso influencia o desempenho tático, motor e emocional e por que o treino sob exaustão sem supervisão adequada pode gerar colapsos e consequências sérias, tanto físicas quanto cognitivas. Vamos começar pelo básico. O que acontece no corpo quando ele percebe que está sob ameaça? Tudo começa com o sistema nervoso autônomo, aquele que é responsável por controlar funções involuntárias, como batimentos cardíacos, respiração e digestão. Dentro dele, temos o sistema simpático, o grande protagonista das reações de estresse. Quando o cérebro percebe uma ameaça, seja uma apontada, tipo um grito súbito, ou mesmo uma situação ambígua e caótica, ele aciona o sistema simpático. A partir daí, o corpo se prepara para lutar ou fugir. Isso é o que chamamos de resposta de estresse agudo. Nesse momento, a glândula adrenal libera dois hormônios principais, adrenalina e noradrenalina. Eles são os responsáveis por uma série de efeitos físicos. A frequência cardíaca acelera, os pulmões dilatam para absorver mais oxigênio. A tensão se estreita, gerando o que a gente chama de fenômeno da visão em túnel. E os músculos se enchem de sangue para garantir a força máxima. É esse sistema que torna possível, por exemplo, uma pessoa comum correr mais rápido do que o normal em uma situação de fuga, ou reagir a um golpe com força desproporcional ao seu tamanho. Parece um superpoder, mas na verdade é uma resposta ancestral de sobrevivência. O problema é que o cérebro, mesmo moderno, ainda funciona com instintos antigos, e ele não diferencia um combate real de um combate simulado. Desde que os estressores pareçam verossímeis o suficiente, é claro. Isso significa que, se bem aplicada, a simulação de estresse pode ativar o corpo de forma autêntica, o que é ótimo. Por outro lado, sem monitoramento adequado, isso também pode levar à exaustão completa. E é aí que entramos na segunda parte do nosso módulo, a fadiga de combate. A fadiga de combate é o nome dado ao estado de esgotamento físico, mental e emocional causado por longas exposições a ambientes de alta tensão, esforço contínuo e privação de recuperação. Esse conceito vem da psicologia militar, mas é absolutamente aplicável ao treino de defesa pessoal, especialmente nos ciclos de simulação, exames, testes de faixa e cenários de combate realista. A fadiga de combate não é apenas o cansaço. Ela afeta o funcionamento integral do corpo. Por exemplo, afeta a memória de trabalho, ou seja, a capacidade de manter informações na mente enquanto executa uma ação, como, por exemplo, lembrar a sequência de defesas enquanto aplica um contra-ataque. Ela também prejudica a coordenação motora fina, tornando movimentos mais lentos ou imprecisos. Ela também impacta o julgamento moral e estratégico.
É comum alunos em estado de fadiga errarem ordens simples ou até mesmo confundirem parceiros de treino com um agressor. Na prática, isso significa que um aluno treinado sob fadiga de combate pode aplicar um golpe de forma equivocada, ignorar instruções de segurança ou entrar em estado de desorientação. E os sintomas nem sempre são óbvios. Veja alguns sinais clássicos agora que eu vou lhe mostrar. Lapsos de memória e fala arrastada, respiração alta e desregulada, mesmo em repouso, dificuldade em compreender ordem simples, perda de iniciativa, irritabilidade sem causa aparente, rigidez muscular e tremores, olhar perdido ou fixo, como se estivesse ausente. Muitos instrutores interpretam esses sinais como desatenção ou falta de empenho, mas, na verdade, são respostas do organismo tentando preservar energia vital. E é aqui que a coisa se torna mais crítica. Se o aluno não for assistido nesse momento, se ele continuar sendo exposto ao estresse ou for pressionado além da sua capacidade adaptativa, ele pode colapsar, literalmente. Casos graves de fadiga de combate podem desencadear sintomas como vômito, desmaio, queda súbita de pressão arterial e até crises de pânico. Em situações mais extremas, há risco de rabdomiólise, uma coisa que eu vi muito nos cursos de combate, particularmente no curso Guerra na Selva e no curso de comandos. A rabdomiólise é uma condição clínica grave em que um músculo entra em ruptura e libera proteínas tóxicas na corrente sanguínea, afetando os rins. Essa é a razão pela qual a simulação de estresse, apesar de fundamental, deve ser conduzida com critério, método e acompanhamento técnico. Um instrutor preparado entende que exigir não é sobrecarregar. Ele reconhece que simular combate não é colocar o aluno em sofrimento, mas criar desafios justos com objetivos pedagógicos claros. Por isso, se você é instrutor, eu recomendo que incorpore no seu plano de aula os chamados pontos de verificação fisiológica. Isso pode incluir pausas para checar a frequência respiratória e cardíaca, o estado de atenção e compreensão das ordens, a qualidade da execução técnica, as alterações de humor ou fala. Essas pausas não são uma frescura, como alguns dizem. São a diferença entre treinar duro e treinar com consciência. E se você for aluno ou praticante, aprenda a observar a si mesmo, a ter autoconsciência corporal. É tão importante isso quanto saber se defender de um estrangulamento. Agora, vamos fazer um paralelo com o que vimos na aula anterior. Falamos que o estresse ativa o sistema simpático e prepara o corpo para agir. Mas e o que acontece depois? Depois da ação, o corpo precisa retornar ao estado de equilíbrio, que é conhecido como homeostase. Quem comanda esse processo é o sistema parasimpático. É ele que reduz os batimentos, regula a respiração e restaura os níveis hormonais ao normal. Mas se o estresse é constante, o sistema parasimpático não consegue atuar com eficácia e o corpo permanece em estado de alerta por muito tempo. Isso gera o que chamamos de estresse acumulado, que pode evoluir para síndromes como a ansiedade generalizada, insônia, irritabilidade crônica e burnout físico. Eu me lembro que depois do curso Comandos, eu acordava várias vezes durante a noite com
contrações musculares e ecoando na minha cabeça gritos do tipo o 14, que era o meu número no curso. Dessa forma, nós precisamos incluir no treinamento não apenas os momentos de carga, mas também as estratégias de recuperação ativa. Ao final desse módulo, você encontrará uma lista de exercícios recomendados para esse tipo de recuperação. Eles incluem técnicas de respiração tática como o box breathing, ou seja, o quadro de respiração, né? Alongamentos focados na descarga neuromuscular, rotinas curtas de mindfulness ou visualização, sessões de feedback verbal com o instrutor. Ao encerrar essa aula, eu quero que você leve consigo 3 mensagens principais. Que o estresse é uma ferramenta poderosa se for usada com consciência. Segundo, a fadiga de combate precisa ser reconhecida e monitorada. Ela não é fraqueza, é biologia. Terceiro, todo treino intenso precisa incluir mecanismos de recuperação para que o corpo e a mente assimilem, evoluam e estejam prontos para a próxima missão. Antes de nos despedirmos, deixo aqui a sua provocação reflexiva da aula. Você já levou o seu corpo além do limite sem perceber? Consegue se lembrar de um momento em que errou, mesmo sabendo a resposta, porque estava cansado demais para decidir? Qual foi o custo disso? O que poderia ter sido feito diferente? Na próxima aula, nós vamos colocar a teoria em prática. Vamos falar sobre como criar de forma segura e eficaz elementos estressores no treino do Krav Maga, com base nas respostas do corpo e da mente que estudamos aqui. Então, descanse, hidrate-se, respire fundo, porque simular o estresse exige preparo. E agora você está no caminho certo. Nos vemos no módulo 3.